em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, página 1289. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, página 1289, e o tema hoje é instruções finais para a vida na igreja e conclusão. Começando lá no versículo 12, então página 1289, diz: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Até aqui. Então prosseguimos hoje para o final, para a conclusão desta primeira carta de Paulo à igreja na cidade de Tessalónica. Até aqui Paulo esteve a responder, a partir do capítulo 4, dúvidas, a questões que a igreja tinha sobre a segunda vinda de Cristo, dúvidas sobre o dia do Senhor, e tendo dado essas informações, como vimos, volta-se agora, a partir do versículo 12, para as instruções finais que ele dá para a vida da igreja e encorajando os irmãos. O que nós vamos ver hoje, irmãos, é, se nós fizermos a pergunta, como é que é a vida na igreja? Como é a vida do crente, individualmente, e a vida dos crentes em conjunto na igreja? O que é que Deus nos diz? Como é que a palavra de Deus nos orienta? E esta secção final, do versículo 12 até ao fim, tem 5 divisões e termina com uma oração final. O que nós vamos ter aqui são mandamentos importantes, positivos, sobre coisas que aqueles crentes eles já faziam, eles já tinham este tipo de testemunho, e Paulo quer encorajá-los para que eles ainda cresçam mais, pois já eram uma igreja exemplar. Paulo disse no capítulo 1, versículo 7, disse, de maneira que fostes exemplo, aquela igreja, exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Não foram exemplo para uma igreja e outra, foram exemplo para 2 grandes regiões, Macedónia e Acaia. Porque por vós, através daquela igreja, soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha que igreja era esta dos Tessalonicenses. E se repararem, Paulo vai ter aqui mandamentos muito curtinhos, exortações pequenas, breves, que provam o quê? Que aquela igreja praticamente não tinha problemas, e se tinha algum outro problema era uma coisa sem grande gravidade, ao contrário, por exemplo, da igreja dos Coríntios, a quem Paulo escreveu 2 cartas e repreendeu, muitas vezes até com severidade. Portanto, como deve ser a vida da igreja. E vamos começar lá no versículos 12 e 13. Em primeiro lugar, toda a igreja tem o quê? Tem liderança.
o grupo dos irmãos que fazem parte da igreja, todas as igrejas têm a sua liderança. E ele diz: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Vejam aqui o início do versículo 12, e rogamo-vos. Este "e" indica que Paulo está aqui a começar um tema novo. É um assunto novo. E o que ele pede aqui é que haja uma demonstração de respeito, de amor, de reconhecimento da igreja para com os seus líderes. E ele diz aí, estimando-os mais profundamente. Se nós formos ver como é que era o tipo de trabalho do apóstolo Paulo, em Atos, que é um livro que retrata a história da igreja, o apóstolo Paulo foi um missionário e ele fundou muitas igrejas. Ele ia para um lugar, pregava o evangelho, havia conversões, e ele ficava lá algum tempo, continuando a ensinar e a organizar a igreja. E em Atos 14, 23, nós lemos assim. Escutem. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos, em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então ele fundava a igreja, edificava, ensinava e depois fazia a igreja eleger os seus líderes. Os seus líderes. Se lemos também, aqui vemos Paulo a nomear os líderes, se lemos, por exemplo, Filipenses, uma igreja que também Paulo fundou, onde ele esteve preso nessa cidade e foi chicoteado. Lembram-se, depois o carcereiro de Filipos se converteu. Nós lemos Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Bispos ou anciãos, como lemos há pouco, ou presbíteros ou pastores, são os líderes. Portanto, como é que esses líderes são aqui descritos? Voltando a Tessalonicenses. São os que trabalham entre vós, que presidem, que lideram e que admoestam, que encorajam ou que corrigem a igreja quando é necessário. Com estes 3 verbos, temos aqui a descrição daqueles que são os líderes da igreja. E depois no versículo 13 diz que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Portanto, os líderes têm a sua grande responsabilidade perante Deus, perante as pessoas, de liderar a igreja, de trabalharem pela igreja, de presidirem, de dirigirem e admoestarem quando é necessário. E vejam como é que Paulo aqui diz. Diz que os tenhais, versículo 13, em grande estima e amor. Este grande, a palavra grega indica máxima. A igreja é dever da igreja para com os seus líderes ter a máxima estima e amor. Quando isso não acontece, quando não acontece isto que Paulo aqui diz, surgem críticas, surgem até divisões e por isso ele conclui, tende paz entre vós. A igreja se a igreja tem o seu corpo de crentes, a sua liderança, haja este tipo de atitude e que haja paz. Porque se não for assim, quando surge a crítica, surgem as divisões, quem perde é a igreja. Eu lembro-me que em 1982, tinha 22 anos, quando conheci o Evangelho. E nesse ano conheci a Cristo, aceitei Cristo como meu Salvador, comecei a ler a Bíblia e a estudá-la, e eu soube logo que o meu futuro era servir a Deus como líder da sua igreja. Comecei a estudar no Instituto Bíblico e em 1985, já vai fazer 40 anos para o ano, essa igreja, a Igreja de Beja, elegeu-me, como aqui Paulo disse, escolheu-me como seu presbítero, como seu pastor. A mim e um outro irmão, o irmão Jacinto, que já está na glória. E com a colaboração
dos irmãos da igreja, os vários professores da escola dominical. Ali comecei a servir ao Senhor. Eu comecei a levantar-me às 6 da manhã para ler a Bíblia e estudar. Para mim era um prazer. Trabalhava, entrava às 9 da manhã. Durante a hora do almoço, que era 1h30, depois passou a ser 1 hora, fazia evangelismo com um missionário que me levou a Cristo. A igreja lá, de facto, eram 4 igrejas. E quando os missionários saíram, fiquei eu e com aquele outro irmão, e era a igreja central em Beja, depois havia outra, ainda existe em Cuba, a 18 km, a 35 km em Serpa e depois uma a 50 km, numa localidade que se chama Vales Mortos. Havia depois, a meio da semana, à terça-feira, tínhamos estudo bíblico, em 2 localidades, nas Neves, que fica a 5 km, e em Ervidel, em casa de irmãos, que fica sensivelmente a 20 km. E, portanto, estou apenas a dizer isto para verem como Deus chama. E temos que estar com o nosso coração desperto se realmente Deus nos chama para o servir. E é esses que assim Deus chama. Diz aqui a palavra de Deus: reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, que os tenhais em máxima estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. É uma bênção, nos tempos que correm, uma igreja poder ter a sua liderança. E a maior bênção não é a pessoa se envaidecer, é a pessoa, aquele que serve, poder reconhecer que Deus o chama e servir a Deus com humildade e com dedicação é, de facto, algo incompreensível. Trabalhar e servir ao próprio Deus. Depois Paulo prossegue, versículo 14. Então estamos aqui a ver, sem esquecer, como é a vida na igreja. Como é que é a vida na igreja? Como é que eu vivo como crente, individualmente e em igreja? Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoeis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então Paulo, depois de falar da liderança, agora passa a dizer como é que a igreja deve tratar pessoas com problemas e necessidades espirituais especiais, os mais fracos. Havia lá, em primeiro lugar, naquela igreja, desordeiros. E isto é uma referência a alguns crentes daquela igreja que não queriam trabalhar, desculpando-se que Cristo estava para vir já. Cristo está para vir. E Paulo ensinou isso e nós já vimos aqui. Então não vale a pena trabalhar. Trabalhar para quê? Ele pode vir amanhã e passaram 2000 anos e o Senhor ainda não veio. Isso é um mau entendimento da palavra de Deus. E de facto aqui na segunda carta que Paulo vai escrever, no capítulo 3, versículo 6, ora vejam, diz assim: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Que Paulo ensinou lá. Versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandámos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então havia lá aqueles que achavam que não valia a pena trabalhar porque Cristo estava para vir. E Paulo diz, não, crente deve zelar pelo seu próprio sustento. E esses devem ser, como aqui Paulo diz, admoestados. Também havia, versículo 14, os desanimados. Também há na igreja pessoas de pouco ânimo, abatidos, tristes. O que é que se tem de fazer? Têm de ser encorajados, consolados. Em terceiro lugar, havia os fracos na fé. Os fracos na fé, que facilmente são arrastados, às vezes, pelo mundo, são
facilmente se deixam tentar pelo mundo à volta. E Paulo aconselha aqui o quê? Que sejam amparados, apoiados e fortalecidos. E depois ele conclui, referindo o quê? Para com todos sejais pacientes. Sejais pacientes com todos. Paulo recomenda aqui a paciência que tolera bem as pessoas, tolera bem todos. A tolerância, a paciência para com todos. Portanto, os desordeiros serem corrigidos e admoestados, os desanimados e tristes serem encorajados e os fracos na fé serem fortalecidos. Versículo 15. Agora aqui Paulo também diz que a igreja deve praticar o princípio cristão básico. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Olha aí esta máxima. Segui sempre o bem. Segui sempre o bem. Na nossa carnalidade, às vezes apetece fazer o mal, não é? É? Mas não é assim o crente. Este alerta de Paulo, segue sempre o bem. Às vezes é difícil. Não é fácil. Paulo, sua pessoa que sofreu o mal, foi o apóstolo Paulo. Vimos alguma vez Paulo retaliar com o mal? Nunca. Ou Jesus. Segui sempre o bem. Dá vontade da vingança? Não. Retaliar? Não. Mas o que me fizeram é injusto? Não, segue o bem. Segue o bem. O que me fizeram é uma ofensa. É uma mentira e é injusto. Segue o bem. Deixa Deus tratar com o que diz respeito à vingança ou retaliação. Deus diz, minha que é a vingança, tu não. Então temos aqui um mandamento. Este mandamento não é só para os crentes. Ou é só para os crentes? Vede que a ninguém dê a outros mal por mal. Se te fazem mal, não faças tu mal. Segui sempre o bem uns para com os outros na igreja e fora da igreja. Fora da igreja. Como para com todos. Então a ênfase que Paulo dá na prática da vida da igreja. Segui, não sei o que é que é de fazer. Como é que eu vou resolver esta situação? Olha, segue o bem. Ora, coloca isso nas mãos de Deus. Ele vai fazer aquilo que for necessário. Isto mostra confiança em Deus. Quando nós queremos agir de nossa própria carnalidade, achamos que nós é que estamos a ser Deus. Nós não sabemos tudo o que vai do outro lado. Mesmo com os nossos inimigos, é a prática do amor cristão, esse amor único, claro, sem perder o sentido da justiça. Há coisas injustas, mas isso também existem aqui, tribunais. Não vamos aqui dizer, olha, passou-me com a roda por cima do carro para me matar. Então, venha cá que eu vou-lhe dar um abraço. Não é isso, não é? Temos aqui que ver o sentido de justiça. Por isso é que há autoridades. Agora, dizer, não te vingues, não retalies, segue sempre o bem. Depois, versículos 16 a 18, vamos ter aqui 3 mandamentos muito curtos. Olhem aqui. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. São 3 mandamentos breves, muito curtos, mas muito importantes, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o resto atrás também. Segue sempre o bem, é a vontade de Deus. Reconhece, ora, trata bem, ama os teus líderes, essa é a vontade de Deus. Os fracos na fé, consola-os, fortalece-os, essa é a vontade de Deus, está aqui. Então vejam, estes 3 mandamentos são agora aqui atitudes cristãs básicas na nossa vida. E todas elas por causa de sermos crentes, por causa de Jesus. Nós vamos agir assim, diz, esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Jesus é o centro da vontade de Deus. E isso é para nós também aquilo que nos vai guiar e dirigir. Então, o primeiro mandamento, versículo 16, é regozijai-vos sempre. É fácil? Alegrar-se sempre? Não é.
E este mandamento geralmente é associado com as dificuldades, não é? Com as privações, com as injustiças. E o que Paulo está a dizer aqui, apesar de tudo o que for contrário, tudo o que for difícil, apesar das aflições, olha-se, que a tua confiança esteja no Senhor, a tua esperança esteja em Deus em relação ao futuro e por isso regozija-te sempre. Porque a alegria é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. É a atitude normal do crente. Olhem aqui, sempre regozijai-vos. Espera aí, este acontecimento, este não me vou alegrar. É regozija-te sempre. Também não é fácil. Bom, mas o tema, Paulo está-se a despedir da igreja e diz, olha, esta é a vida da igreja. Este é o testemunho do crente. Quer dizer, continuamente, em cada ocasião, sejam quais forem as circunstâncias que nos querem abater, o crente eleva-se, fica acima delas e regozija-se sempre. A segunda atitude cristã básica é orar sem cessar. Não dormimos nem comemos, estamos sempre a orar, é isso? Não quer dizer nunca, não vamos parar de orar. Não é isso que quer dizer. É dizer, olha, eu oro de manhã, quando acordo, às vezes ao meio-dia e à noite quando vou dormir. Fora disso, eu tenho o meu horário de orar. Paulo diz, orai sem cessar. Ou seja, qualquer altura do dia, em qualquer circunstância, ora. Não há horário fixo para orar, em qualquer tempo. Qual é o oposto disso? Olha, nunca oro. Oro pouco, pouquíssimo. Só oro nas angústias. Quando vem uma dificuldade, aí é que eu oro. Não, orai sem cessar, em todas as ocasiões. Quer dizer, é viver em tal comunhão com o Senhor que a oração, quer seja falada, quer seja até em pensamento ou silenciosa, é sempre boa ocasião, é natural. Orar em qualquer circunstância. Porque a oração é a fonte da força do crente. É a nossa força para nós enfrentarmos as necessidades. O que é que quer dizer então orar sem cessar? Tenho o hábito de orar, de depender de Deus em oração sempre. Em qualquer necessidade, eu oro ao Senhor. Orar sem cessar. E depois o terceiro mandamento que Paulo dá aqui nestes 3 versículos é em tudo dar graças. Em tudo dar graças. Em tudo dai graças. Também podemos ter circunstâncias que dizem, não apetece nada dar graças a Deus por isto. Olha, exemplos de dar graças. Mateus, vou ler, Mateus 11, 25, o maior exemplo, Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então Jesus tinha o hábito de dar graças ao Pai sempre. Graças te dou, ó Pai. Olha, é um exemplo de oração. Não foi o Senhor Jesus que nos ensina a orar? Graças te dou, ó Pai. Ele ensinou-nos a oração, estamos a ver isso também no Sermão do Monte, em que devemos tratar o nosso Deus como nosso Pai, e aqui Jesus a dizer, ó Pai, dou-te graças, és o Senhor do céu e da terra. Também o apóstolo Paulo, mas antes disso vamos ver até os anjos dão graças a Deus. Acham que os anjos que estão no céu precisam dar graças a Deus por que motivo? Eles estão com Deus, têm tudo, não é? Mas quando dão graças, eles estão a adorar e a louvar a Deus. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 9, nós lemos assim. E quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os anjos dão graças a Deus. Quanto mais nós.
E depois, os apóstolos, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 20, nós lemos assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou Colossenses, outra igreja, Colossenses capítulo 3, versículo 17, também lemos: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Os crentes, então, nós temos de encontrar motivos para dar graças a Deus, para louvarmos e agradecermos ao Senhor. Vais viajar de carro? Ah, mas vou só viajar daqui para ali. Chegaste bem? Agradece. Quantos acidentes? Vou só andar daqui para ali. Pum! Chegaste bem? Graças, Senhor. Coisas pequeninas. Chegaste bem? Dá graças a Deus. Correu bem o teu trabalho hoje? Agradece. Tiveste sucesso em qualquer coisa na tua vida? Deus supriu as tuas necessidades? Dá graças a Deus. Pela bondade, pela misericórdia de Deus, não importa quais sejam as circunstâncias na nossa vida. Na perseguição, dá graças. Na doença, agradece. Nós devemos poder, como diz aqui, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Quer dizer, Paulo está aqui a resumir e dizer nestes 3 mandamentos aqui só, diz, é a vontade de Deus. Então esta atitude faz-nos lembrar sobre a dependência e a gratidão que nós devemos ao nosso Deus. E reparem que é em Cristo, é por causa de Jesus que nos são dadas todas as bênçãos. Então, depois destes mandamentos gerais, que têm a ver com as atitudes básicas dos crentes, vamos ver outros mandamentos que Paulo aqui transmite à igreja no fim da sua carta. Agora vamos ter mandamentos sobre a igreja, mandamentos para a igreja sobre o papel do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Versículo 19. Não extingais o Espírito, crente. Crente em Jesus, não extingas o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Temos agora aqui 5 declarações. Olhem como Paulo, neste espaço tão curto, tem tanto para nos ensinar, não é? Agora vai aqui falar sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja, com o Espírito Santo, com os seus dons espirituais que ele concede. Dons espirituais do Espírito Santo são dados para capacitar a obra de Deus. Porque o Espírito Santo veio dar poder à igreja e guiá-la. O primeiro aqui que Paulo nos dá é não extingais ou não apagueis o Espírito. Isto leva-nos a imaginarmos aqui o Espírito Santo como se ele fosse uma chama de fogo. E de facto, quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja, em Atos capítulo 2, o que é que viram? Sobre a cabeça de cada um dos 120 crentes, parecia línguas de fogo. Quando foi o batismo de Jesus, ele apareceu, o Espírito Santo era como uma pomba, não é? Mas foi assim. E então aqui, Paulo, se nós olharmos e vimos o Espírito Santo como uma chama de fogo, que dá luz, que aquece, então o Espírito Santo tem o seu trabalho, o seu ministério. E o crente, ou por uma vida pecaminosa, ou por desinteresse espiritual, ou por negligência, ele pode impedir a ação do Espírito Santo. Pode esmorecer, suprimir, inativar a ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo dá pelo menos um dom espiritual a cada um de nós, para benefício da igreja. E se o crente for indiferente ao seu dever como crente, ao seu serviço como crente, então ele, ao não cumprir o seu papel, está a apagar a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na sua vida. E Paulo diz, não impeças a ação do Espírito Santo na tua vida. Não o extingas, não o apagues.
essa influência do Espírito Santo em ti, no teu viver. Depois, não desprezes as profecias. Profecia também é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os escritores a escreverem aquilo que o Senhor Deus quis, e as profecias também tinham revelação daquilo que Deus ia fazer no futuro. O apóstolo Paulo diz que a profecia é muito importante, é tão importante que ele acabou capítulo 4 a explicar que a igreja queria sabermos como é que vai ser o fim do mundo, o dia do Senhor, a vinda de Cristo. Ele explicou, não é? A profecia. Acabou de mostrar o valor da profecia. Mas, para nós hoje, a palavra de Deus já está completa. Deus não vai trazer agora novas revelações. Para alguém se levantar e dizer, olha, o Espírito Santo disse-me isto. Já acabou. Naquele tempo, Deus ainda estava a completar as Escrituras, mas agora já não. Portanto, hoje a profecia, não há nova revelação de mistérios ocultos de Deus. Hoje é o ensino das Escrituras, para instruir, para edificar, para encorajar a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Paulo diz assim, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, que é para nós hoje ensinar a palavra de Deus para encorajar a igreja. E Paulo está a dizer, não desprezem este ministério tão importante da profecia, do ensino das Escrituras. É um mandamento. Examinai tudo, retendo o bem. Este mandamento tem um sentido de pôr à prova aquilo que aparece na igreja. Vejam que Paulo continua aqui a falar, desde o versículo 19, da obra e do trabalho do Espírito Santo na igreja. E bem sabemos a importância que é nos nossos dias com a internet de examinar tudo e reter só aquilo que é bem, que é bom, que é bíblico. Hoje, com facilidade, surge um ensino, uma revelação, um pregador na internet, com muitos seguidores, em que facilmente se acredita. E Paulo insiste aqui na necessidade de haver teste doutrinário àquilo que se diz. A igreja tem o dever de julgar todas as coisas, avaliar, conferir com toda a Escritura aquilo que se ouve, porque o diabo vai querer enganar a igreja. Em Atos capítulo 17, versículo 11, nós lemos assim, sobre os crentes de Bereia. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Estão a ver? E hoje é a mesma coisa. Examina tudo e retém apenas aquilo que é certo. Nós não vamos a crer e aceitar porque os outros creem, porque a maioria crê. Temos que ser como os de Bereia, ver pelas Escrituras, examinar tudo e reter aquilo que é correto. Olhem o que diz, por exemplo, Isaías, eu vou ler, Isaías capítulo 8, versículo 20. É uma passagem que os irmãos certamente conhecem. Diz assim, há lei e há testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Há lei, há a palavra de Deus, e há o testemunho da palavra. Se aquilo que for dito não for segundo a palavra de Deus, não há luz neles. Portanto, Paulo diz à igreja, examinem tudo e retente só aquilo que é certo. E, por fim, versículo 22, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Ora, se com o teste doutrinário, aquilo que se ouve e que se diz numa igreja não passou no teste, então deve ser rejeitado. E este mal aqui, quando nós lemos, com facilidade entendemos que nós nos devemos abster de ter uma aparência externa daquilo que é mau, ter um bom testemunho. Mas, se olharmos ao contexto, Paulo continua aqui a falar, nesta secção, está aqui a falar
que deve ser rejeitado todo tipo de ensino ou fenómeno que não é inspirado pelo Espírito Santo. Abster-se de toda a aparência daquilo que é mau. Um exemplo. Temos igrejas carismáticas com profecias que dizem que Deus revelou algo novo, que Deus falou comigo e disse-me isto e disse-me aquilo. Vemos hoje igrejas com manifestações fantásticas, curas de enfermos, milagres todos os dias. Aí tem à segunda-feira, curamos esta doença, à terça aquela, à quarta, é ou não é? E há sempre, todos os dias, só escolher, olha, tenho este problema, é problema para tratar quarta-feira. Cada dia da semana, e dizem isso que é a manifestação do Espírito Santo. A igreja deve ser sábia, testar, discernir tudo pela palavra de Deus, pelas Escrituras, acerca dessas supostas atividades que é do Espírito Santo. A igreja, como diz aqui Paulo, deve estar longe, afastada de toda a espécie de mal, daquilo que a palavra de Deus não abona. Finalmente, versículos 23 até 28, Paulo vai orar pela igreja e despedir-se. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Olha, outra vez ele a falar, disto que é a nossa esperança, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos creem nisto? É a esperança do crente. Nós vivemos com a certeza de que Jesus virá de novo. Isso é impossível, nada mostra isso, é coisa de igreja. É a verdade. A palavra de Deus prometia a vinda de Jesus Cristo a primeira vez, ele nasceu em Belém, Deus fez-se homem há 2000 anos. E a palavra de Deus dizia onde é que ele havia de nascer em Belém, o seu nome, de uma virgem, tudo, da descendência de Davi, e ele nasceu. Quantos acreditaram? Não é? E nasceu de uma maneira, todos estavam à espera que seria de uma maneira e foi de outra. Temos a promessa, o próprio Jesus disse, virei de novo. Esta é a esperança do crente. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vimos aqui nos estudos anteriores, pode acontecer a qualquer hora. A qualquer hora. E o que é que Paulo aqui diz? Vejam, irmãos. Ele reforça aqui que a igreja deve ser uma igreja de vida em santidade. Versículo 23. O Deus de paz vos santifica em tudo. É a obra do Espírito Santo da nossa vida. Mas nós temos que ser humildes e aceitar esta obra de Deus em nós. E é total na nossa vida. Ele diz, olha, abrange o espírito, a alma, o corpo. Este versículo é fantástico. Diz, toda a vida do crente, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, deve ser guardada em santidade, plenamente, irrepreensível, porque se Jesus vier hoje ou amanhã, ele nos vai olhar para nós e dizer que estamos a viver uma vida santa. Não é misturado com o mundo assim, como aquelas virgens loucas que não estavam preparadas. Preparados para a vida do Senhor Jesus Cristo. Quer Ele venha hoje ou amanhã, vai nos encontrar assim. Todo o nosso corpo, alma, espírito, plenamente santos, irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Versículo 24. Fiel é o que vos chama. Este é o caráter do nosso Deus. Ele é um Deus fiel. Vai cumprir a sua promessa de vir de novo. E Ele virá, Jesus virá para nos levar para o seu reino de glória. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vai levar-nos para a glória celestial. Diz, também o fará. Vamos continuar a crer nisto. Podemos ter esta certeza. Versículo 25. Será que Paulo precisava que orassem por ele? Era um apóstolo. Mas muitas vezes ele diz, irmãos, orem por nós. E se um apóstolo de Cristo, como o apóstolo Paulo, precisava de orações, nós lemos há pouco em Romanos, e ele aqui também,
escreveu aqui nesta carta aos Tessalonicenses. Queria fazer coisas, queria ir a esta igreja, queria ir àquela, e foi impedido. E pedia: orem por nós, orem por nós. Assim como nós devemos orar uns pelos outros. Por nós, quer dizer, por ele e pelos seus colaboradores. Também nós precisamos de muita oração por nós, uns pelos outros. Irmãos, qual é o poder da oração? É misterioso. Pensemos assim: então, mas eu vou orar e acontecem as coisas. É um poder misterioso. Alguém consegue explicar? Não conseguimos, mas Deus diz: ora, persevera na oração. Ele disse há pouco: orai sem cessar. Diz: a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Nós vivemos numa batalha espiritual contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás e que é o diabo. Precisamos de oração. E o crente tem que crer nisto. Se acha que a vida é apenas levantar e igual a todas as pessoas, nós temos a bênção de ter a revelação. Somos, como Paulo aqui disse, aí no capítulo 5, versículo 5, somos filhos da luz e filhos do dia. Não é? Não somos da noite nem das trevas, já não somos ignorantes. Qual é a verdade da vida? O que é o futuro? Precisamos de orar uns pelos outros. Versículo 26. O afeto também que deve existir entre os irmãos. Saudai a todos os irmãos com um ósculo santo. Já deram ósculos hoje? Não é óculos, não é óculos. Ósculo. O que é um ósculo? Sabem o que é um ósculo, não sabem? É. E os portugueses, não sei se os brasileiros também é. A gente é dois. É de um lado e do outro. Os franceses é que é só de um lado. Que é para cima. São três. Três. E há uns que até dão homens com homens na boca. Mas sempre são os russos, não é? Os eslavos, acho que têm esse costume. E os esquimós é com o nariz. É. Pronto, seja como for. Um ósculo que? Santo. Calma. Um ósculo santo, não é? Um ósculo santo. Muito bem. E depois, versículo 27, vemos este versículo 27 mostra a importância da palavra de Deus. Pelo Senhor vos conjuro, olha que isto é forte, que esta epístola, esta carta, seja lida a todos os santos irmãos. O valor e a importância da palavra de Deus. Paulo dizia: eu quero que todos os irmãos na igreja, e nós vimos até Paulo a dar outras instruções, esta carta que eu mandei para vocês, leiam-na e depois deem para a outra igreja, e a que eu mandei para a outra, mando para a vossa. O valor da palavra de Deus é para todos, vejam, para todos ouvirem. Porquê? Porque a palavra de Deus, o que é que tem? Tem edificação, tem consolo, tem revelação da parte de Deus. E hoje também todos precisam de conhecer a palavra de Deus para serem encorajados e edificados. E por fim, versículo 28, Paulo encerra da maneira normal que ele usava para terminar as suas cartas. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Praticamente todos os livros do Novo Testamento terminam com a palavra Amém. Pode ser um trabalho para os irmãos verem qual é. Acho que só há 1 ou 2 livros do Novo Testamento que não terminam com Amém. Podem ver e depois para a semana dizem qual é. Então a carta encerra com esta maneira normal de Paulo e leva os crentes para onde? Leva os crentes para o coração do Evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é que é a fonte do favor divino. E eu vou terminar, irmãos, este estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma igreja fiel e exemplar no seu tempo. Vou terminar lendo um versículo do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3. Olha o que é que Paulo disse daquela igreja. Que nós possamos ser uma igreja assim. Capítulo 1, versículo 9.
porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco. Olhem aqui, como dos ídolos era uma igreja, aqueles crentes altamente pagãos, idólatras. Dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Olhem, transformação. Pessoas na maior idolatria. Deixar a idolatria para Deus, para servirem o Deus que é verdadeiro. E olha o versículo 10, uma vez mais. E esperar dos céus quem? Jesus. Irmãos, esse dia vai ser fantástico. A trombeta vai tocar, o mundo inteiro vai ouvir e Cristo vem dos céus. Esperar dos céus. O seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos ser arrebatados e o mundo vai ficar a sofrer a grande tribulação. Esta era aquela igreja, capítulo 2, versículo 13. Por isso também damos sempre graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não com palavra de homens, mas segundo é na verdade com palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creem. Essa palavra trabalha em vocês. E por fim, capítulo 3, versículo 8, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Sejamos nós firmes também no Senhor. Amém, glória ao nome de Jesus.